No ar aqui mais um episódio do Sem Fronteiras. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui. A gente tem falado de missão, a gente tem falado de diferentes culturas para justamente termos esse entendimento e descobrir quais são as melhores formas, as melhores estratégias, os melhores formatos para se falar de Jesus, do Evangelho que nós conhecemos ao redor do mundo. Hoje a gente está recebendo aqui o pastor Alberto Tim. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. Uma grande satisfação para mim, Wagner, poder participar de você, desse diálogo aqui. Você já viajou pelo mundo todo, né, pastor? E a gente poderia falar, inclusive, sobre diferentes culturas e diferentes questões aqui, mas hoje a gente vai falar sobre essa expressão pós-cristianismo e até muito localizado na Europa. Por quê? A Europa, por muito tempo, foi um grande berço do cristianismo, né? Mas hoje a gente vê o cristianismo se enfraquecendo na Europa. Claro que a Europa também é muito diversa, acho que em algum momento você vai trazer uma explicação, né, sobre isso. Mas nesse formato de pós-cristianismo, o que a gente pode concluir? Existe um enfraquecimento da fé ou, de repente, é um novo formato de exercer essa espiritualidade? Esse é um tema muito complexo, Wagner, para a gente abordar, porque existem muitas facetas e a gente pode incorrer em alguma generalização, não levando em consideração algumas variantes que talvez deveriam. Mas, em realidade, o que ocorre é que estudos sociológicos da religião, eles demonstram que, normalmente, uma denominação cristã, que é o termo que a gente usa, surge com o propósito de reformar a cultura na qual existe, ou seja, levar próximo da revelação, que para nós é a Bíblia, no caso, como cristãos. Mas no segundo ou terceiro século de existência, essa mesma denominação tende a ser reatraída a denominação para a cultura que originalmente tensionava reformar, e nesse processo ocorre algumas coisas interessantes. Uma delas é porque algumas pessoas gostam, senão o processo não ocorreria. Claro. Em outras palavras, nossa igreja é muito antiquada. Ela já é antiga, obsoleta, ela precisa ser modernizada. Então vamos modernizar a igreja. E o que significa isso, modernizar? É trazê-la mais próximo possível da cultura. E nesse processo tende a perder a sua identidade original. Só que quando a igreja vai se adaptando, a denominação, a cultura, mais e mais, para falar uma linguagem mais atrativa para a cultura, como eu disse, alguns gostam, senão o processo não ocorreria. Mas outros dizem, caramba, eles estão vendendo a nossa identidade, nós não temos mais o mesmo espírito os pioneiros. Então eles tendem a reformar a igreja internamente. Mas a igreja não reage. E nisso surgem movimentos independentes que querem reformar e não conseguem e acabam se tornando novas denominações. Então, o cristianismo eu considero como uma grande cadeia de elos. Por exemplo, eu não quero antecipar muito, mas só para a gente ter uma ideia, um pano de fundo. Fica à vontade. Você vai ver que do povo de Israel surgiu o judaísmo após o exílio babilônico. Do judaísmo saiu a assim chamada seita dos nazarenos ou cristãos. O cristianismo, depois, com a reforma protestante, ali surgiu o luteranismo, entre eles o anglicanismo, e assim por diante. Dentro do anglicanismo surgiu depois o metodismo. Do metodismo e algumas outras denominações, o adventismo também. Então você vai ver que há esse processo sociológico também, que eu acho que o maior problema que o cristianismo enfrenta é como equilibrar o relacionamento da Bíblia com a cultura.
Porque tem essa questão de que é até uma frase meio popularizada, assim, né? De que o cristianismo é contra a cultura. E não é simples, não é uma coisa fácil também você viver numa cultura e ser contra essa cultura que você vive, né? Então, talvez essa seja a busca. Como foi mencionado aqui em algum momento, se acontece essa mudança é porque também alguém gosta dessa situação, né? E, de fato, não é simples ir contra a cultura que você está vivendo, né? Bom, aí você tem a famosa obra de Niebuhr, intitulada Cristo e a Cultura. Eu não sei se ela está disponível em português, mas em inglês é Christ and Culture. E ali fala das diferentes formas de acercamento para a cultura. Você tem segmentos do cristianismo que são completamente antagônicos à cultura. Uhum. Então, seria o Cristo contra a cultura. Você tem outro modelo que é o Cristo da cultura, que é o outro extremo. O Cristo transformador da cultura. Então, há diferentes acercamentos ou aproximações, melhor dito, da cultura, dependendo da perspectiva que se tem. Falando ainda sobre essa questão europeia, já foi o coração do cristianismo em algum momento, e hoje o que a gente vê, às vezes chegando uma notícia, é de uma igreja que era muito conhecida numa determinada região, templos que viraram cafés, viraram centros culturais. Essa é uma transição simplesmente cultural do que está acontecendo, ou realmente é uma mudança no perfil da igreja? As pessoas já não querem mais frequentarem os templos, mas o cristianismo está acontecendo de uma outra maneira. Existe um desenvolvimento natural do cristianismo que eu creio que é saudável, porque em realidade nós temos que nos adaptar, ou seja, falar a linguagem da cultura na qual nós vivemos. Toma, por exemplo, o estilo de vida. Estilo de vida é todo o lado comportamental da religião, porque você tem a doutrina, é a teoria, ou dogma, como a Igreja Católica fala. A Igreja Católica tem seus dogmas, muitos cristãos têm sua doutrina. Então, essa é a teoria da religião. E o estilo de vida é a prática da religião. Então, nesse sentido, nós não nos vestimos hoje como uma pessoa na época de Cristo ou do período medieval. O critério é que nós nos vestimos como as pessoas de boa reputação da nossa sociedade se vestem. Então, há um acompanhamento natural nesse sentido, mas eu posso extrapolar isso para um lado ou para outro. Então, por exemplo, estudos mostram que a igreja, os Amish, nos Estados Unidos, que são um grupo bastante conservador, que se vestem, são contra a luz elétrica e tudo. Tecnologia de um modo geral? Sim, tudo. Não aceitam ter luz elétrica em casa, porque é uma invasão do mundo dentro da minha casa. Então, é um símbolo de um grupo que foi antagônico, resistiu à cultura ao extremo. Por outro lado, você tem, por exemplo, a Igreja Metodista Unida é uma igreja que realmente acompanha bem o discurso da cultura. Então, você tem diferentes perfis, diferentes matizes. Mas, voltando à Europa, que você falou, e eu estou falando mais em termos gerais, com certeza. Em primeiro lugar, nós deveríamos levar em consideração o que eu costumo dizer, não existe uma Europa. Existem várias Europas, porque a Europa é realmente um mosaico. Você tem a parte, no caso, sul da Europa, que tende a ser um pouco mais conservador do que o noroeste, e, por sua vez, o leste europeu, ali tende a ser mais conservador também. Em certo sentido, o desenvolvimento econômico, tecnológico, cultural, parece que acaba levando um pouco mais ao liberalismo e ao descompromisso com a religião. Claro que quando a gente vai falar de um pós-cristianismo, a gente leva em consideração essa situação de: será que o cristianismo ele acabou sendo extremamente conservador, extremamente rígido
e isso é o que afasta as pessoas? Ou, de um outro lado, se flexibilizou demais justamente por esse contexto sociológico? Vamos, então, aculturar um pouco esse cristianismo para se aproximar desse universo que as pessoas vivem. E aí, pensando nesse aspecto, existem as doutrinas, existem o que são princípios encontrados na Bíblia, e existe esse estilo de vida. Existem coisas que a gente acaba acreditando que são importantes dentro da minha expressão religiosa. Será, pastor, que existe também um conflito entre essas duas coisas? Às vezes a gente pode achar que a gente está flexibilizando porque isso faz parte do estilo de vida, quando na verdade a gente pode estar mexendo em algo que seja doutrina, e o contrário também. Você fez uma pergunta do either or, ou isto ou aquele, se seria a forma de religião muito restrita ou muito liberal. Eu diria ambas. Todo extremo é perigoso e intolerante. Então, nesse sentido, por exemplo, eu considero que o cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo como um todo e da teologia segue um movimento pendular. E se eu quero promover o fanatismo ou radicalismo, eu devo ser ultraliberal e as pessoas reagem contra. Ou se eu quero promover o outro extremo, eu também. Então a coisa vai caminhando por esse lado. Você não precisa ser profeta ou conseguir prever o que vai acontecer quando você percebe que está num extremo. Então o liberalismo extremo gera uma reação conservadora, pelo menos de alguns. Uhum. Agora, por outro lado também, o radicalismo conservador pode gerar uma contra-reação para o outro lado. Então, seja qual for o extremo, esse desequilíbrio acaba ocorrendo. Esse talvez tenha sido um problema na Europa especificamente, porque nessa sua explicação de que a Europa é muito mosaica, então existem lugares onde tem um estilo, lugares completamente contrários a esse. Será que esse foi uma das situações onde o pêndulo ficou mais alto para um lado, numa outra região, um pêndulo mais alto do outro, e aí acabou que esses extremos prejudicaram o cristianismo ali? Eu creio que isto é um dos fatores, mas o principal fator, eu diria, é a passagem do tempo. No modelo evolucionista, o tempo melhora as coisas. Mas no modelo mais onde você crê no processo da entropia, o tempo só estraga as coisas. O que é o processo de entropia? É o contrário do evolucionismo. Então, em outras palavras, a gente vai perdendo. Normalmente há ciclos. Uhum. Você veja, das empresas que passam, dificilmente os filhos que herdam tudo dos pais preservam aquilo, porque não custou nada para eles. Então, o que acontece? Até a Bíblia fala da perda do primeiro amor. Uhum. E normalmente as igrejas passam por esse ciclo. Surgem como um movimento, uma seita, assim dizendo. Seita tem uma conotação muito negativa em português, mas é em realidade um movimento que tem um líder e que ele difere da maioria de onde saíram. Então, esse movimento tem toda uma pujança centralizada num líder, depois vai se desenvolvendo, ele estabelece uma estrutura organizacional, depois vai perdendo e finalmente ele se torna mais um clubinho de Jesus. Nesse processo de tornar a igreja relevante, dizendo, caramba, mas surgiu em tal e tal século, nós precisamos modernizar a igreja para falar a linguagem de hoje e tornar mais acessível. O problema é quando não se atualiza apenas o discurso, mas a essência junto. E se você tenta atualizar a essência, você vai perdendo a identidade. Em outras palavras, eu não só procuro falar a linguagem que nós usamos hoje, no século XXI,
mas eu acho que as doutrinas também são irrelevantes, e então eu quero modernizar. E chega num ponto que você não mais se identifica com os pioneiros, então não há mais uma conexão, há um outro modelo. E há uma coisa, Wagner, que é muito importante. Algumas pessoas, principalmente do segmento liberal, acham que essa aculturação do cristianismo torna-o mais aceitável, mais palpável, mas em realidade mais compreensível e mais de um melhor gosto assim. Só que tem uma coisa: as pessoas querem uma experiência religiosa de conversão que mude a sua vida. Se a minha igreja simplesmente oferece aquilo que eu já tenho no mundo, para que eu preciso dela? Uhum. É um clubinho de Jesus. Então, há vários estudos sobre a sociologia da religião que demonstram que igrejas mais conservadoras, elas crescem e as mais liberais, elas declinam. Então, você pega, por exemplo, o anglicanismo na Grã-Bretanha. Eles estão vendendo templos. Muitos. Por quê? Porque não me muda nada. Então, você vai encontrar cristãos na Europa buscando encontrar nas religiões, outras religiões do mundo, esse preenchimento do vazio existencial que o cristianismo não mais tem. Então se tornou quase que uma filosofia de vida, uma expressão cultural, mas isso não transforma as grandes inquietudes que eu tenho, não transforma a minha vida para um novo começo, um novo início, uma conversão. Então, o discurso liberal é uma ilusão. Você acha que vai ganhar mais e acaba perdendo. Como também o fanatismo não leva a nada, né? É a história do pêndulo. Sim, exatamente. Né? O equilíbrio é que vai fazer diferença. Sim. Então, nós devemos manter os princípios da palavra de Deus porque a gente crê. E aí a gente entra num ponto interessante, Wagner, que é o seguinte: mas a Bíblia não foi escrita há, sei lá, tantos mil anos no passado, se você pegar o Antigo Testamento também, e a cultura hoje não é diferente? Lógico que é. Então, como é que a Bíblia ainda é atualizada hoje? Aqui entra um ponto muito importante. As culturas mudam, mas a natureza do ser humano não se altera. Uhum. E isso que a gente tem que fazer a distinção. Se eu acho que assim como a cultura muda, a natureza humana também se altera, bom, então tudo é diferente hoje. Ou se não altera ali, eu vou dizer que a cultura também não altera? Não. A cultura muda e sempre vai mudar. Mas nós, biblicamente falando, que temos uma natureza humana pecaminosa, necessitando de salvação da graça de Deus, essa era a mensagem bíblica ao longo dos séculos, embora a roupagem tenha alterado, mas a essência é a mesma. Mas aí, falando de povos que vivem nessa situação de pós-cristianismo, eu acho que fica difícil essa identificação, né, do que a Bíblia traz. E ainda é válido o princípio de uma questão da cultura vigente naquela época. Então, por exemplo, a Bíblia é acusada de ser machista. E as mulheres não têm voz em muitas situações que são relatadas na Bíblia. Então, para uma sociedade onde a mulher conquistou um espaço que na época bíblica ela não tinha, então alguém pode olhar para essa narrativa e falar, bom, porque a Bíblia, assim como os cristãos, são extremamente machistas, isso não é uma coisa que vale hoje em dia. Então, essa situação do princípio bíblico e o que é a situação cultural vivida na época em que aquela história bíblica foi ambientada, nem sempre é fácil identificar. Você está tocando num ponto que é extremamente complexo. Quer dizer, é fácil falar, difícil de distinguir e praticar. Na Bíblia, você tem leis e normas que são inegociáveis. Você tem princípios universais e você tem conselhos ou aplicações culturais desse princípio.
Se eu colocar conselhos que você tem na Bíblia no nível de leis e normas, eu me torno um fanático, um radical. E se eu transformar leis e normas e também colocar no nível de meros conselhos, eu me torno um liberal. Como deixar leis e normas no seu devido lugar, princípios também e conselhos, isso esse é o ponto-chave. É uma ciência. Sim, exatamente. Como você tem na Bíblia princípios universais e aplicações culturais, como eu posso distingui-lo? O que faz da Bíblia um livro que fala para todos os povos em todos os lugares? São os princípios universais. Mesmo as práticas ali têm. Por exemplo, você tocou na questão até da mulher ficar calada na igreja, que é um conselho de Paulo, com base no princípio de que a gente deve respeitar a cultura até o ponto que não está em conflito com a palavra de Deus. Uhum. Então não levaria nada agora Paulo trazer um grupo de mulheres aqui, agora nós vamos revolucionar as sinagogas ali, nós vamos todos falar, ou todas as mulheres falarão dentro ali. Não leva nada a isso. Porque não era a cultura da época. Pois é. Então veja, esse é o ponto. Você tem princípios universais. Por exemplo, o princípio de não matar. Isso tem a ver até com a minha saúde. Se eu não cuido da minha saúde, eu estou me matando, em certo sentido. Sim. Então, esse é um princípio universal. Como praticar? Por exemplo, a Bíblia não fala contra as drogas, o uso de drogas que prejudica a saúde, mas fala do princípio de ter uma boa saúde. Então, nesse sentido, eu carrego o princípio. Não é dizer porque a Bíblia não fala, sei lá, de determinada droga aí, que, bom, está liberado. Não é assim. O princípio é que conta. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante, como você distinguir o outro. Todos os problemas de perda de identidade, todas essas questões é cair para um extremo ou para o outro e não conseguir distinguir os princípios envolvidos em certas aplicações locais. Pastor, olha, numa pesquisa que a gente fez aqui, na Alemanha, os que se consideram sem religião, eles já superaram cristãos em várias regiões. Na França, menos de 5% da população frequenta algum culto cristão regular. Ainda vale a pena, na sua opinião, investir em missão nessas regiões? Por quê? Às vezes a gente entende o conceito de missão como sendo essas pessoas nunca ouviram sobre Jesus, não conhecem o cristianismo e nós vamos apresentar essa verdade bíblica naquela região. Agora, e nessas culturas onde talvez o tempo, né, seja o principal elemento de desgaste religioso, fazer missão é algo válido? A resposta nós temos do próprio Cristo. Você tem vários textos ali, por exemplo, Mateus 28 diz ide por todo o mundo, pregai o evangelho e tal, batizando e tudo. Você tem, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que diz a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Uhum. Em nenhum desses textos existe uma exceção. Então, o princípio da missão do cristianismo, como enunciado por Cristo, ele é um princípio todo abrangente. Então, não existe segmentos que são excluídos. Esse aqui não, aquele sim, assim por diante, não. É para todos. Agora, como atingir os assim chamados pós-cristãos de novo é outra história. Porque, em realidade, pode que a minha metodologia convencional não convença. Mas tem que lembrar de uma coisa. As pessoas podem ter poder aquisitivo e é mais difícil atingir pessoas que já têm o céu na terra. Claro. Que estão bem de vida e tudo. Eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho isso, tenho um iate, aquele negócio todo. Ela não precisa mais ter a esperança. Então, os pobres são mais acessíveis porque eles não têm nada. Então, alguns críticos do cristianismo até dizem,
O cristianismo é uma ilusão para os pobres, né? Então vamos trazer um conforto para eles, já que eles não têm uma vida estável aqui nesse mundo. Ok. Só que tem uma coisa, todo ser humano ele é vulnerável. Uma das coisas que o cristianismo pode trazer é esperança, especialmente em face à morte. A vida pode ser muito estável, muito boa, até o momento que um ente querido se vai, ou a própria pessoa descobre um diagnóstico, ou recebe o diagnóstico de uma doença que nunca imaginava, e vê que tudo vai acabar por ali mesmo. Então, muitas vezes, em face do grande dilema da morte, é que a pessoa se abre. Enquanto isso não acontece, não ocorre nada. Sabe que eu li um artigo uma vez que me impressionou muito, porque o século XX entrou para a história como o século do sexo. Por mais importante que o sexo seja, ele não pode ser comparado com o dilema da existência humana. A tal ponto que Hollywood investiu nesse lado o elemento místico, o elemento sobrenatural. Como é que você me explica que alguns dos maiores físicos, que são pessoas extremamente lógicas, aplicação, ou seja, matemática aplicada, eles têm se voltado para a nova era? Hoje o termo nova era não é muito usado, né, por causa de muita crítica que houve, mas você tem deep ecology, ou seja, ecologia profunda, a grande rede da vida da qual nós somos expressões. Eu tenho que cuidar da natureza por causa disso. Então, o que acontece? Sabe que um dos pontos de grande transição na religião americana, e eu vou dizer talvez aqui nos Estados Unidos, mas na Europa também, você teve a Segunda Guerra Mundial, que influenciou muito, mas poucas coisas influenciaram tanto como a Guerra do Vietnã. Não é o meu caso, né? Mas eu podia dizer assim, olha, na Primeira Guerra Mundial, convocaram o meu avô, e ele morreu. Na Segunda Guerra Mundial, o meu pai também morreu. E agora estão batendo para eu ir para o Vietnã? Faça amor, não faça guerra. Tanto é que vários historiadores reconhecem o ano de 1968 como o ano que nunca acabou. Porque foi o ano das grandes revoluções contra a cultura, contra a ironia da cultura ocidental. E muitos cristãos, ou muitos jovens, se voltaram às filosofias orientais para buscar preencher o vazio existencial que o cristianismo não mais preenchia. Então você vai ver, naquela época, eu lembro, eu era menino, mas você tinha aquela questão dos papiros, das pirâmides, de todo esse negócio ali, essa contracultura. Então ali até alguns colocam como sendo o início do pós-modernismo, em certo sentido, essa conjuntura toda, onde eu vejo, tá bom, as igrejas são hipócritas. Como é que o berço da reforma protestante na Europa, agora muitos dos cristãos ali aderem ao nazismo? Como na Austrália, nos idos tempos, o sacerdote podia, no domingo de manhã, fazer um belo discurso sobre o amor de Deus e durante a semana ser o que punia os assim chamados presos ali políticos que estavam por lá, ou presos por alguma coisa, né? Então, essa ironia do cristianismo. Muitos não cristãos olham para o cristianismo como não vivendo a moralidade da Bíblia. Você tem um autor famoso chamado Jacques Ellul, francês, ele diz: como pode que o cristianismo da cristandade gerou uma cultura completamente antagônica aos princípios de Cristo e dos apóstolos, os ensinos que eles nos deixaram no Novo Testamento? Então, o grande problema é isso. No momento que o cristianismo se afastou dos ensinos de Cristo e dos apóstolos e deixou com que as suas práticas culturais prevalecessem, o que aconteceu foi isso.
a gente vê nesse contexto de que o senhor trouxe esse ponto, né? Parece então que o cristianismo serve para os pobres, serve para aqueles que não tiveram uma boa escolaridade, não avançaram nos estudos, têm pouco conhecimento. E aí, quando uma sociedade evolui, quando um país em desenvolvimento acaba conquistando um certo desenvolvimento, então o cristianismo não serve mais para esse local. Porque a gente experimenta isso em outras regiões, Sim. Não é só na Europa, né? Você tem isso na América, você vê isso avançando, inclusive, em algumas culturas na própria América do Sul. Então, parece assim, não, o cristianismo ele serve para quando o país está em desenvolvimento ainda. Esse é o problema quando o cristianismo não tem esse poder transformador realmente. A convicção que o apóstolo Paulo tinha, parece que falta para nós hoje, né? Não, eu quero ir para Roma. Eu quero conversar com o César. E quem que era o César da época? Nero. Então, ele tinha essa intencionalidade. Sabe que eu tive uma experiência quando eu fui professor de teologia do NASP, no município de Engenheiro Coelho, no estado de São Paulo. Tinha um rapaz que havia sido ateu, presidente nacional da UNE, e vários, associação dos estudantes universitários, assim, e outras coisas, mas um indivíduo antagônico ao cristianismo e tudo, e ele se tornou cristão. E foi fazer teologia. Aí eu perguntei um dia, ele veio na minha casa, eu perguntei, mas escuta, quem teve os argumentos para convencer você do cristianismo e de sua validade? Ele disse, professor, é nisso que vocês se equivocam. A gente acha que nós, os racionalistas e ateus, somos só razão. Nós temos os nossos sentimentos e as nossas emoções. O que me atraiu ao cristianismo não foi nenhum discurso, nenhum arrazoado, mas eu encontrei no reitor da universidade, o que era um cristão, eu vi nele um modelo, uma paz, uma serenidade, uma alegria que eu não tinha. E aquilo me atraiu. E eu disse, caramba, se ele pode viver assim, por que eu não posso? E aquilo me gerou curiosidade e eu dialoguei com ele e isso foi o que me levou a buscar essa experiência. Agora, depois que eu tive esse contato, haja argumentos para responder às minhas inquietações. Todas as dúvidas que ele tinha. Mas esse é o ponto. Nós precisaríamos ver nos cristãos hoje a mesma coerência de vida que havia no fundador do cristianismo, Jesus Cristo, e nos apóstolos. Só que o grande problema é que eu posso ter um belo discurso e uma prática que não condiz. E esse é um grande problema. Agora, também nessa história de conseguir buscar no outro essa situação acolhedora, né, e esse cristianismo ser exercido, em sociedades já muito desenvolvidas, a gente vê que o individualismo ele é cada vez mais latente também, né? Então as pessoas elas estão muito voltadas para elas mesmas, para o que elas precisam, para o que elas sentem, e não voltada para uma necessidade um pouco mais coletiva. Será que esse ponto também do individualismo é um ingrediente desse pós-cristianismo? Absolutamente. Sabe que há um contraste, eu não quero complicar demais. Você sabe, Wagner, quando a gente diz não quer, é porque a gente já quer, vai né? fazer isso. Sim, né? Essa é uma boa escusa. Mas sabe que, em realidade, se você lê o livro de Max Weber, Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, você vai ver que ele faz um contraste, uma leitura, ele foi um dos fundadores da sociologia, muito interessante, entre o mundo católico e o mundo protestante, especialmente calvinista puritano. Então, não é o protestantismo como um todo. Em realidade, o catolicismo ele tende mais a uma sociedade coletiva e o protestantismo mais ao individualismo. Por quê? Porque no catolicismo, a igreja se encarrega da minha salvação.
eu estando em comunhão com a igreja, não sendo excomungado, confessando e assim por diante, a igreja se encarrega. Mas o protestantismo não é assim. É você sozinho diante de Deus. Uhum. Não tem meu pai, minha mãe, meu padrinho, minha padrinha, ou sei lá... Madrinha ou intercessor, não. É você diante de Deus. Então, isso, por um lado, é vantajoso porque promove mais, como é que eu vou dizer, os valores pessoais, que não se diluem na sociedade. Mas o lado negativo disso é o individualismo também por esse outro lado. Eu levo minha vida e não quero que você venha intervir na questão. Só que tem uma coisa, eu acho que para romper a barreira do individualismo não é tanto o discurso público. É encontrar pessoas que cuidem, caring, como se diz em inglês, assim, pessoas realmente que amem. Acolhedoras. Sim, acolhedoras. Tanto é que Ellen White, que é uma autora americana adventista, ela disse: se nós fôssemos bondosos e corteses, ternos e piedosos, haveriam 100 conversões à verdade, onde há hoje apenas uma. Então, esse é o problema. Não é o mandamento de Jesus que nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos? Se essa dimensão do cristianismo não existe, não tem quem faça convencer alguém. A mera teoria pela teoria não convence. Ela precisa, em primeiro lugar, ser exemplificado. Se ela não transformou a minha própria vida, como é que eu quero que ela transforme a sua? Claro. Isso é uma ironia. Claro. Pensando aqui, né, as razões que a gente levantou aqui de o surgimento dessa situação de pós-cristianismo, as características, né, dessa população vivendo esse pós-cristianismo, e a gente chega nesse ponto do acolhimento, a gente chega nesse ponto de não é só o que eu vou verbalizar, mas o que a pessoa vai ver de diferente em mim, enquanto cristão. E essa característica das igrejas, né, as grandes igrejas enfraquecendo nesses locais. Será que essa situação de pequeno grupo, né, algumas religiões chamam muito fortemente de koinonias, né? Esse pequeno ajuntamento de cristãos, recebimentos em casa, acolhimento, isso pode ser uma estratégia para conseguir ultrapassar essa barreira do pós-cristianismo e, de fato, as pessoas se sentirem mais preparadas para terem um crescimento de novo espiritual e, de fato, estarem nas igrejas novamente? Eu creio que tem dois lados nessa moeda também. Em primeiro lugar, o lado social da religião é muito enfatizado na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento você tinha 3 festas de Israel, nas quais todo o judeu do sexo masculino de maioridade devia de ir para Jerusalém e celebrar. Aquilo ali, esse lado da socialização espiritual, é muito importante na dimensão bíblica. Mas, lógico, eu li uma vez um artigo em alemão que eu achei muito interessante e o título era: na minha igreja eu não gostaria de ser apenas um número. Na grande multidão você pode ali, quem sabe, uma grande igreja, você ser apenas um. Assim como você entra, sai e ninguém lhe conhece. Então, esse lado de grupos pequenos, como você usou o termo até grego ali, koinonia, aquilo ali é muito importante porque dá oportunidade de uma interação maior, demonstrar calor humano e tudo envolvente. Isso pode ser tanto positivo para que a pessoa se sinta acolhida, como também para, quem sabe, atrair outras pessoas para aquele ambiente. Claro. Eu acho que essa é uma das estratégias mais importantes ali. E tem uma coisa: no meio da grande multidão, muitas vezes as suas inquietações nunca vão ser ouvidas. O pregador é o pastor, como você quiser chamar ali, e não vai ter tempo de dar atenção para todos, mas nesse pequeno grupo você pode expressar suas ideias,
buscar respostas e tal, e ter uma experiência de crescimento junto. Agora, tem uma coisa. Há algumas pessoas, por exemplo, o Clube Santo de Oxford, com John Wesley e alguns outros companheiros ali, aqueles pequenos grupos viraram quase que um confessionário público, onde você tinha que contar todas as suas intenções e tudo. Veja, tem coisas que você só apresenta para Deus. Então você não vai expor ali porque você pode levar um rótulo para o resto da vida. Então ali é um lugar onde você pode ter apoio espiritual, buscar fortalecimento, mas os seus pontos mais chaves, seus pecados Deus pode perdoar, e não precisa de um confessionário dessa natureza. Com certeza. Pastor, eu quero muito te agradecer por todas as explicações. Foi realmente muito elucidador. Passamos por diferentes aspectos. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, que tem ajudado tanto, né, a gente esclarecer dúvidas, realmente aprofundar em conhecimento teológico. Então, muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Uma grande satisfação, e Deus abençoe muito, muito a você. Amém. E a todos os ouvintes da nossa querida Novo Tempo. Muito bom. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. A gente finaliza mais um episódio aqui e nos encontramos no próximo Sem Fronteiras. Até lá.